João, capítulo 6. É interessante como Deus faz as coisas, não é? Normalmente, eu e o pessoal do grupo de louvor, a gente não se conversa durante a semana sobre o que eu vou pregar no domingo. É raro eu mandar para eles uma mensagem: olha, toca a música tal, faz isso. Eles têm um esquema deles de escolher as músicas, né? E eu deixo com que eles tenham liberdade para isso também, a gente não conversa. Mas é impressionante ver quando Deus alinha as coisas. Não sei se você prestou atenção no que nós cantamos aqui. Nós cantamos que Deus cuida dos nossos problemas, nós cantamos que Deus nos protege, que Ele age nas nossas vidas, mesmo no meio de tempestades, de tribulação, de lutas, enfim. E o capítulo 6, que nós vamos tratar hoje, é exatamente sobre isso. Aquela famosa passagem de Jesus no meio da tempestade. Então, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e numerosa multidão o seguiu, porque tinha visto os sinais que ele fazia de curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e se assentou ali com seus discípulos. E ora, era a festa da Páscoa, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com eles, disse a Filipe: onde iremos comprar pão para dar de comer para essas pessoas? Mas isso dizia para experimentá-lo, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para ceder um pedaço a cada uma dessas pessoas? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas isto não serve para tanta gente. E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se os homens em quase número de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu a eles, e também igualmente, e comeram igualmente o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-los, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Lá já se fazia escuro e Jesus ainda não veio ter com eles. E o mar começou a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que Jesus veio andando sobre as águas do mar e aproximou-se do barco, e ficaram possuídos de grande temor. Mas Jesus lhes disse: não temai, sou eu. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu li a passagem toda com um propósito. Eu não sei se você consegue vincular esse texto com algum outro texto da Bíblia. Você consegue lembrar algum outro lugar da Bíblia que Deus, agindo a favor do seu povo, faz alimento vir do céu e demonstra o seu poder sobre as águas do mar? Saída do Egito, Êxodo. No livro de Êxodo, quando o povo de Israel está saindo do Egito, eles saem do Egito e o povo começa a reclamar que não tem comida. E aí então Moisés fala com Deus, e então Moisés ora e começa todos os dias à noite, eles tinham que botar bacias lá no quintal das tendas deles, e chovia de noite um floquinho chamado maná. E esse floquinho era amassado, fazia-se farinha e dele se fazia o pão.
E uma outra certa vez, esse povo também com fome, começou a reclamar para Moisés e dizer: só tem maná, a gente só come maná, ninguém aguenta mais, é maná no café da manhã, maná na janta, maná no almoço, nós queremos voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha carne, tinha melão, tinha não sei o que, tinha um monte de coisa. E aí Deus fala assim: olha, manda o povo se preparar, que eu vou mandar uma nuvem de cordonizes. Cordonizes, né? Codorna. A gente come o ovinho de codorna, a gente tem tanto hábito de comer o pássaro em si, mas Deus mandou uma chuva de pássaros, uma nuvem de pássaros, você pousar lá, né? E a Bíblia diz que eles comeram tanta cordoniz que eles se fartaram. Então eles se fartaram de maná e eles se fartaram de cordonizes. E esse texto, o que Jesus faz? Ele ora, e aí com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão. Nós vimos na semana passada de quase 10, 15 mil pessoas ali, não é? 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então uma multidão enorme. Jesus de novo repete o milagre que Moisés tinha feito. E você também, agora tem a novela da Record, né? A maioria assiste, então está assistindo lá os 10 mandamentos, você viu Moisés abrindo o mar, não é? Agora Jesus aqui, nesse texto que acabamos de ler, ele anda sobre o mar. Agora, por que João junta essas duas histórias, da multiplicação do peixe com o andar sobre as águas? O que Moisés estava fazendo com o povo de Israel? Eles estavam aonde? No Egito. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles não tinham liberdade. Eles estavam presos ao Egito. Estavam aprisionados ao Egito. E Moisés é levantado para ir ao Egito para fazer o que com o povo? Salvar o povo. Libertar o povo. O que Jesus está fazendo aqui? A mesma coisa. Jesus ele está saindo para um povo. E aí o texto diz também para a gente que esse povo está no meio das trevas. O texto fala que eles estavam na escuridão da noite, ondas do mar agitadas. Então eles estavam numa situação muito complicada, e Deus então entra de novo na pessoa de Jesus, mostrando o seu poder sobre as águas para libertar o seu povo. Então o que João está fazendo para a gente aqui é mostrar para a gente que aquilo que Moisés fez com o povo de Israel, que foi buscar o seu povo perdido, escravo, e libertou o seu povo, Jesus está fazendo agora, não só com o povo de Israel, mas com todas as pessoas do mundo. E ele tem um poder ainda maior do que o de Moisés, porque Moisés não tinha poder de si mesmo. Moisés, quando o maná vinha de quem? De Deus. Então ele orou e todo dia de noite Deus fazia chover o maná, encher lá as bacias e as toalhas que eles colocavam no quintal de casa. Mas agora Jesus faz o milagre com a sua própria mão. É óbvio que ele mostra a fonte do seu poder, porque João diz que ele olhou para o céu e, tendo dado graças, fez com que os pães e os peixes se multiplicassem. Mas ele próprio faz o poder. Ele é maior do que Moisés, porque Moisés atravessou o mar a seco, terra seca. Jesus ele demonstra um poder ainda maior do que Moisés, porque ele não simplesmente anda em terra seca, ele anda sobre as águas. Não é o elemento natural que é afastado para que ele possa passar. Não, ele anda por cima dos elementos. Ele é o Senhor dos elementos. Ele é o dono de todas as coisas. Então, novamente a gente vê João nos levando, nos reportando aqui e mostrando para a gente qual é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus e a ação de Jesus ali, primeiro, ele provém o seu povo do alimento, depois ele protege o seu povo. Então ele é o Senhor Todo-Poderoso da história. O mesmo Deus que agiu no povo lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, é o Deus que está agindo agora, no Novo Testamento, através do Senhor Jesus.
Mas a gente precisa entender essa passagem, então eu botei aí algumas coisas que vão ajudar a gente a entender mais ou menos o que estava acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o barco, né? A nossa passagem de hoje é essa passagem que vai do 16 ao 21, esse pequeno trecho aí. O texto diz que era o fim do dia, a gente já tinha visto que a multiplicação dos pães foi à tardinha, né? No fim da tarde, já estava na viração do dia, e começou a anoitecer. Aqui no Brasil a gente não tem um fenômeno que tem lá em Israel. Israel anoitecer, ficar de noite, escuro mesmo, nessa época do ano, porque o texto anterior fala que foi perto da Páscoa, quer dizer, abril. Lá em Israel, nesses meses de maio a abril, só fica de noite depois das 9 da noite. Você vai lá em Israel assim, às 9 horas da noite, ainda tem aquele solzinho vermelho assim no fim do horizonte. Então é diferente da gente, o sol lá demora mais tempo. Então, a maioria dos comentaristas concordam que eles entraram no barco por volta de umas 10 horas da noite. O texto diz que eles entraram no barco e logo ficou trevas, ficou tudo escuro, o sol se pôs. Então era por volta disso aí. Isso aqui está acontecendo, lembra que eles trabalharam o dia inteiro, ficaram pregando o dia inteiro, cansados pra caramba. Jesus sai para essas montanhas para eles poderem descansar, mas aí a multidão chega e pede comida, e aí Jesus ainda dá comida para a multidão e faz eles trabalharem de garçom. Você imagina 12 pessoas servindo 5.000. Trabalharam mais ou menos ou não? Muito. Então esses caras já tinham ficado pregando o dia inteiro, fazendo milagre o dia inteiro. Foram garçons de quase 10.000 pessoas, 15.000 pessoas ali, servindo toda aquela galera lá. Depois, passando para recolher a comida, estavam cansadinhos mais ou menos. Vamos embora daqui. Vamos para Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum a gente tem um monte de amigo. Pedro morava em Cafarnaum. Então vamos para Cafarnaum para a gente passar a noite lá, vamos dormir. Entraram no barco. Viagem para Cafarnaum, já a gente vai ver quanto tempo demora. Mas olha lá, o barquinho que eles pegaram era um barquinho desse aí, ó. Barquinho desse, típico da época de Jesus, cabia mais ou menos 15 pessoas, lotação máxima, tipo batomushi, já para afundar, né? Os jovens não vão lembrar o que é batomushi, é coisa de velho, mano. Eu estou ficando velho mesmo. Quando você começa, a ilustração começa a ficar de coisa de 15 anos atrás. Batomushi foi um barco que, no Ano Novo, naufragou na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, no Ano Novo, morreu um monte de gente lá. Então, estava lotado demais. Então, o barco lá tinha lotação máxima de 15 pessoas. Estava com 12. O texto diz que Jesus não estava no barco. O texto não nos informa por que Jesus não estava no barco, não fala, né? O texto não dá nenhuma explicação, só fala que os 12. É interessante, né? Porque João não explica por que Jesus não foi. O João não explica por que eles foram embora sem esperar Jesus. João não fala para a gente onde é que Jesus estava. Só diz assim, os 12 estavam cansados, depois de servir de garçom, desceram, entraram no barco e foram embora. Então, pontual e direto, 12. Então o barco estava quase no limite, cheio. Tamanho do barco. Hoje a maldição tá repreendido, mano. Olha. Primeiro o computador não funciona, agora o microfone, tô zicado, mano. Vou na campanha dos 365 aí. Vamos lá, brincadeira. Bom, vamos voltar pro texto, que é o que a gente importa aqui, né? Bom, o barco tinha mais ou menos 8 metros, de uma ponta a outra. Só pra gente ter ideia aqui, né? 8 metros. Cada 2 pisos, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Da primeira cadeira até aqui. Grandinho o barco. Aqui era
Um iate mais ou menos, um veleirinho mais ou menos, né? Então 8 metros tinha o barco. Largura, 2,5. Opa, veio alguém aqui atrás me seguindo, eu nem vi. Okay. Filmaram? Eita, meu Deus, você vai ficar de coroinha na parada, mano. Obrigado, Márcio. Bom, então, o barco tinha mais ou menos 2,5 de largura. Então ele era comprido, mas ele era fino. Ele era fino, comprido, mas estreito. 2 de largura daria essa fileira do meio aqui, ó. Então olha lá, aquela moça ali morena de casaco verde até aqui à frente, nessa estreitura aqui é o barco assim, né? Olha lá. E tinha um problema. O calado do barco, quem não sabe o que é o calado do barco, é a profundidade do barco. Aí, ó, voltou, meu amigo. Mas ainda bem que eu estudei, né, meu? Que aí eu sei tudo na cabeça. Bom, imagina se eu tivesse baixado o sermão da internet. Fosse ler na hora aqui agora. É perdido, né? Tava perdido mesmo. Bom, mas vamos lá. O calado do barco tinha mais ou menos 1,5 metros. O que é o calado do barco? A profundidade do barco. Então, tá aqui, ó. Essa altura aqui assim. Um barco fino e com pouca profundidade é um barco muito instável. Balança. E não balança pouco, não. Balança bastante. Lotado com 12 pessoas, balança muito. E é fácil de entrar água. Quem foi aqui para a viagem do Maranhão, a viagem missionária que nós fizemos para o Maranhão, o missionário não falou para vocês, mas ele era meu amigo e ele falou para mim. A gente estava num barco pequeno, tinha acho que umas 15 pessoas dentro do barco, mesma situação. E o barco lotado, e nós pegamos o rio descendo para o mar. Então a gente estava com maré contra. E muito agitado, muito vento. E a gente não sabia, mas o barco não estava com o motor apropriado para ele. Depois a MEAP descobriu isso aí. Aí o missionário me chamou assim e falou: Creuzão, Osley, que a gente sustenta até hoje. Osley me chamou e falou: Creuzão, ora aí, mano. Eu falei: por quê? Ele falou: olha para o lado. Aí eu olhei. O tanto de água o tanto de barco que tinha para entrar dentro da água. Quer dizer, o calado era pouco. Então a água já estava desse tanto assim, ó, para chegar dentro do barco. E o barco balançando. E ele gritando pro pessoal: não se mexe, não se mexe. E o motorzinho de polpa, e o bagulho não saia do lugar, né? Então, é perigoso. Ele falou assim: nós estamos prestes de afundar, queridos. Eu vou navegar beirando o barranco. Avisa o pessoal que se afundar, nadar para o barranco. Então foi nesse naipe aí nossa viagem missionária. É a última vez que a gente foi lá para o Maranhão. Mas esse barco era a mesma coisa. Um barco pequeno, com lotação máxima, prestes a afundar. Aí você fala assim: não, esses caras são loucos. Não, eles não são loucos. Porque eles estão navegando no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, nós vamos ver aí daqui a pouco, é uma lagoa zona. É uma piscina, não tem onda, naturalmente, não tem onda. Ele é aquele quando você vai no mar assim, que está aquele lisão, assim, o pessoal chama de flat, né? Aquele reto, que o mar parece um espelho, assim. É assim que é o Mar da Galileia. E quando tem tempestade, é fácil de ver. Então eles não navegam com esses barcos no meio da tempestade. Esses caras chegaram na beira do lago, entraram no barco que eles estavam acostumados a fazer, com a lotação que eles estavam acostumados, e com aquele marzão flat, liso, tranquilo. Né? Vamos aí. Mais algumas informações. Velocidade desse barco. Com a vela, 2,8 km por hora. Rápido nada, né? Lento pra caramba. Né? Velocidade com remo, 3 km por hora. Se você usar vela e remo junto, daí por volta de uns 4 km, 5 em 1 hora. Né? Então,
Tá aí, ó, Mar da Galileia. Eles estavam aqui, ó, Betsaida, e eles iam atravessar para Cafarnaum, né? Atravessa pelo mar. Ah, por que não vai a pé? Porque aqui é uma área alagada, um brejo, não dá para andar a pé. O caminho tinha que ser por cima, subindo as montanhas e vir por cima de montanha. Então, à noite não dava, mais fácil pegar o barco, marzinho flat, lisinho, 1 hora de remada, todo o outro lado, né? Então, o que eles esperavam aqui, ó? Sai dali da região de Betânia, montanhosa de Betânia, atravessa para o outro lado, 1 horinha de remada, tranquilo, né? Vamos ali, levinho, abre a vela no máximo, 5 km por hora, 1h20, 1h30, estamos do outro lado. Chega 11 horas da noite, estamos na cama, tranquilinho, dormindo. Já aconteceu isso na sua vida? Você faz os planos, vai sair de viagem, vai fazer alguma coisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, não é? Você calcula lá, não, eu ganho tanto, a casa é tanto, a parcela é tanto, tal, tranquilo, isso aí eu levo de boa, não é? Faz lá o projeto da viagem, não, vou pegar a estrada tal, vou por aqui, gasolina está tanto, tem 2, 3 pedágios, boto o dinheiro no bolso, calibro o pneu do carro, tá, 1 horinha, liga para os parentes, fala, estou saindo daqui a 1 horinha estamos aí. A vida é assim, não é? Vamos vivendo. E o texto está nos mostrando essa imagem. Vamos entrar no barco, vamos fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquilo que está no programa. Aquilo nós planejamos, estamos acostumados, habituados, conhecemos a região, conhecemos o barco, conhecemos tudo. Só que eles não conheciam o plano de Deus. Aquela região, ela é caracterizada por 2 tipos de ventos. Um vento que vem do oeste, do mar Mediterrâneo, que vem por aqui, vento frio, que geralmente vem das montanhas, lá em cima está o Monte Hermon. Do outro lado, vento quente, vem do deserto, que está para o lado de cá. Quando esses ventos se chocam, e eles descem juntos, isso é um fenômeno raro de acontecer. É difícil de acontecer, quase nunca acontece, mas de vez em quando acontece. Principalmente quando Deus é esse de vez em quando. O texto fala para a gente assim, no verbo, o substantivo aí no grego está no passivo. Diz assim, foi levantado um vento. Significa o seguinte, não era um vento normal. Porque um vento normal, eles estavam acostumados a identificar. Olhava para o céu, vinha, tem nuvem ali, tem nuvem aqui, a brisa está quente ou a brisa está frio. Eles já sabiam, os caras moravam ali. Pedro, André, essa galera era pescador desde o dia que nasceu. Eles foram paridos dentro de um barco de pesca. Então eles manjavam muito de clima. Olhar para o céu, olhar para as estrelas, lamber o dedinho, apontar para cima, sentir o ar, se está quente, se está frio. Eles conheciam a região. Fizeram isso. Está tudo tranquilo. Mas aí o texto diz que de repente, do nada, fora da previsão deles, fora do planejamento deles, foi levantado um vento. Não foi um vento normal. Não foi algo que eles conseguiriam identificar. Um vento se levantou e desceu montanha abaixo. E aí juntou vento quente com vento frio. Vento quente com vento frio, nesse mar aí, ô Darling, aí embaixo, nas notas do PowerPoint, tem uns links. Dá uma olhadinha aí, levanta aí, tem as notas embaixo. Tem a figurinha do PowerPoint, embaixo tem a parte de notas. Aí tem uns links aí. Vamos ver 2 vídeos, os 2 primeiros vídeos que está aí. Você vai ver o que acontece com esse marzinho lisinho. Ele é assim normalmente, ó. Tem aqui, cadê? Oh, não foi. Bota para mim aí de novo. Antes de botar o vídeo. Não. Depois eu ponho. Mas vamos botar o vídeo. Olha o que acontece com esse marzinho lisinho, facinho de navegar, quando bate uns ventinhos fortes nele. Achou o vídeo aí? Beleza.
A gente lançou o primeiro 4G do país. Mas você não parou aí, né? A gente deu redes sociais ilimitadas. Tá tocando música? Esse barco aí que você tá vendo, é um barcão grande. O tamanho desse barco aí é 4 vezes o tamanho do barco que ele estava. Mas olha o tanto que o barco balança. E não é uma tempestade das piores, tá? Essa aí é uma tempestade mais ou menos. Isso, agora põe o outro. O outro acho que tem o som. Isso, esse aí. Olha o barulho do vento. Só para você ter uma ideia, no ano de 1992, olha o vento. No ano de 1992, uma tempestade dessa atingiu a cidade de Tiberíades, que fica na beira do lago, com ondas de 10 metros de altura. Morreram 17 pessoas. Você tem a noção da força do vento e da tempestade. Olha a plaquinha lá, olha a força da água. Esses são os rios afluentes. Isso, agora põe o outro, olha lá o tamanho das ondas. Ó. Põe o outro vídeo, Darling, o terceiro. O terceiro mostra essa tempestade aí de dentro do barco. Olha lá, ó, dezembro de 2012. Olha o vento chegando, as ondas aumentando, o barco começa a balançar. Olha lá o ventão lá, ó. Tempestade se aproximando. Esse barulho que você está ouvindo é o vento. Esse no fundo. Aí o bicho começa a pegar, ó, do nada. Tá bom. Obrigado, Darling. Pisca o olho aí que eu vou acender a luz agora. Agora, pensa o seguinte. Ventinho desse, tempestadinha dessa, 10 horas da noite, você não vê um palmo para frente do nariz. Olha o que aconteceu. Eles tinham que percorrer 6 quilômetros. Normalmente eles faziam isso em 1h30. O texto diz que eles tinham percorrido entre 4 e 5 quilômetros, 4,5 e 5 quilômetros e meio no remo. Quer dizer, a vela eles nem abriram, porque é perigoso. Se você abrir vela em vento forte, vira o barco. Então, os caras no feijão, cansados de o dia inteiro trabalhando, serviram de garçom mais um tempão para a galera. E aí eles pegam uma tempestade dessa, que é levantada no meio da noite, e eles estão remando agora, 4 quilômetros a 5 quilômetros e meio, o texto fala aí, acho que é 25 jardas, 25 estádios, né, que é assim que eles tinham a medida deles. 6 quilômetros. Das 22 que eles entraram no barco, Jesus aparece para eles, segundo o relato de Marcos, na 3ª ou 4ª vigília da noite, às 5 horas, às 3 horas da manhã. 5 horas de remo. Viagemzinha de 1 hora. Babinha. Pegavam ali. Mar flat, tranquilo. A tempestade vem. 5 horas de remo. Ali, ó. E o texto de Marcos, paralelo a esse, diz que eles estavam forçando os remos. Quer dizer, os caras estavam para arrebentar os remos no braço, da força da tempestade.
bicho pegando. Esse é o relato. Tempo normal da viagem, de 2 a 3 horas, 1h30 talvez. Olha lá, ó. Saíram daqui, iriam para cá. Olha como é o mar normalmente, ó. Espelhinho, lisinho. Bom, já falei dessa parte. Comparação. Interessante que Jesus tinha acabado de falar com uma multidão de 15 mil pessoas. Mas de repente, o foco de Jesus se volta para uma galera diferente daquela multidão. É interessante que o texto nos fala, um pouquinho mais à frente, que aquela multidão não tinha interesse nenhum por Jesus. Eles não amavam Jesus, eles não criam na verdade de Jesus, eles não buscavam a mensagem de Jesus. Eles só estavam atrás de Jesus para encher a barriga. Agora, esses 12 caras que estão dentro desse barco, nessa situação terrível, tenebrosa, desesperados, esses 12 caras, eles eram os caras que mais se entregaram a Jesus. O texto diz que eles abriram mão de tudo. Deixaram trabalho, alguns deles talvez tenham perdido o amor da família, deixaram seus empregos, deixaram tudo. Eles simplesmente foram atrás de Jesus. Então eles eram os caras que amavam Jesus, que viviam com Ele, que comiam com Ele, que andavam com Ele, que estavam com Ele, não como aquela multidão. Mas é esses caras que estão no meio da tempestade. Eles são os que mais se entregaram a Jesus. Mas eles também são os que mais sofrem. E aí você fala, como é que é a história? Quem é mais fiel? Quem é aquele que mais se dedica? Quem é aquele que está buscando Jesus com uma fé verdadeira, com um compromisso verdadeiro, com a vontade de servi-lo? É aquele que mais sofre. Pastor, você está louco. Não é isso que eu ouço pregar nas igrejas por aí, hoje em dia não. O que eu ouço pregar nas igrejas hoje em dia é que quanto mais fiel você for, quanto mais próximo de Jesus você está, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais fé você tem, menos sofrimento você passa. Mas não é isso que o Evangelho de João está mostrando. O Evangelho de João está mostrando a multidão que não estava nem aí para Jesus, que só estava atrás dele por causa de comida, sentado na beira da praia de barriga cheia. E os 12 caras fiéis ao Senhor Jesus, que amavam Ele, que o seguiam sinceramente, estão no meio de uma tormenta, de uma tempestade. Eles também eram os que mais persistiam, porque esses caras estão há 5 horas remando. Eu não sei você, mas lá a gente foi para o Amazonas, numa viagem missionária aí, e aí nós inventamos de pescar jacaré no meio da madrugada, com os índios. É doido mesmo. Fomos lá, para o meio do mato, com os índios. Aí os índios saíram do rio e entraram nos corguinhos, no meio da selva. Meu, você não via um palmo para frente do barco, era trevas, absolutas trevas. Só viu os barulhos de galho caindo e os índios falando assim, é onça, é onça. Aí daqui a pouco outro galho estralando, é paca, aí é javali. E a gente ali, meu Deus do céu, não sei nem onde eu estou. Né? E aí o índiozinho, rapaz, magrelinho, que varapau mesmo, remando a noite inteira na frente do barco, contra a corrente. Aí eu vi que uma hora ele estava cansado. Eu falei assim, mano, se esse magrelinho aí aguenta, eu vou tirar de letra isso aí. Olhei para ele assim e falei, e aí, posso remar no seu lugar aí? Eu estou vendo que você está cansado. Aí ele deu aquela risadinha de canto de boca, né? Falou, vem. Rapaz, eu não saí com o barco do lugar, ainda meti o barco no barranco, engarranchei o barco no meio do cipó, que depois para sair de lá deu um trabalho desgraçado. A gente voltou uns 30 metros para trás, porque eu não conseguia remar aquele barco.
Agora, você tem aí 12 caras experientes, peixe de dentro d'água, remando há 5 horas numa tempestade. E chega um ponto que eles veem, o texto diz, olha, não vai dar mais. O texto do Evangelho de Marcos é muito curioso, porque o texto do Evangelho de Marcos, agora não vou me lembrar o nome do termo em português, fala que a tempestade era tão grande e que o desespero era tão grande que o texto do Evangelho de Marcos diz assim, até o barco pensava. Sabe o que o barco pensava? Eu vou me despedaçar. Tem um nome disso na língua portuguesa. Hoje não está a Mayla aqui, os nossos professores de... Cadê o Eber? Como é que é, Eber? Como é que um objeto inanimado pensa? Aula de português. Hã? Prosopopeia, olha aí! Uma prosopopeia. Um objeto inanimado pensa. Então Marcos, ele faz isso, mostrando que a situação era tão desesperadora que até o barco começou a pensar, mostrando o absurdo da situação. E dizendo assim, o barco começou a pensar, eu vou me despedaçar. Quer dizer, o negócio estava feio. E eles persistiam remando. Não é? E o que esse texto quer nos ensinar é o seguinte, que muitas vezes, quanto mais fiel você for, quanto mais você amar Jesus, quanto maior for a sua fé, maior vão ser os seus sofrimentos. Quanto mais você disser assim, eu vou amar Jesus, eu vou obedecer a Jesus, eu vou ser fiel a Jesus, e quanto mais esse desejo entrar no seu coração, e quanto mais esse desejo gerar persistência, quer dizer, eu vou obedecer e não importa o obstáculo, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa quanto tempo dure, eu vou resistir. Sabe o que acontece com pessoas assim? Mais intimidade com Deus, mais presença de Deus, mais manifestações do poder de Deus. É o que vai acontecer agora. Eles estão lá remando, totalmente inseguros, totalmente numa situação incontrolável. Eles não tinham o menor controle daquela situação, porque comparando João com Marcos, o texto diz que aquele vento empurrava eles cada vez mais para o meio do mar. Eles estavam completamente incapazes de ter uma solução para aquilo ali. Fiz tudo com I para ficar bonitinho. Insegurança, incontrolável, incapaz. Homens que eram extremamente hábeis no mar, se sentem completamente incapacitados. A habilidade deles de remar, de navegar, de conhecer o clima, de ter nascido naquela região, não servia mais para nada naquela situação. Eles estavam numa situação, por eles, completamente imprevisível. Rendidos. E para piorar tudo, o texto diz que eles veem um vulto andando em cima da água. No texto de João não fala, mas no texto de Marcos diz que um deles gritou assim, fantasma! Pensa você, filho. Você já está naquela situação assim, vou morrer. Morri. Você já está ali rendido, você já deitou no chão do barco e está ali, Senhor, entrego a Ti o meu espírito. Aí alguém do seu lado grita assim, fantasma, ponto, é o capeta vindo. Está vindo já, é a morte, chegou, acabou. Olha só o que o W. Pink fala sobre isso. Olhemos ao redor, ficaremos desanimados. Olhemos para dentro, ficaremos desencorajados. Olhemos para Ele e nossos medos desaparecerão.
Olha o que acontece nessa cena. Estavam em grandes trevas, perdidos, na escuridão, desamparados, sem controle, sem rumo, sem forças. E o texto diz que eles estavam assim porque Jesus ainda não tinha vindo até eles. Mas de repente, daquele fantasma vem uma voz. Aquela voz, querido, que muda toda a história. Aquela voz que muda todo o cenário. Aquela voz que acalma qualquer coração. Do meio das águas, do meio da tempestade, Jesus diz: sou eu. Eles conheciam aquela voz. Eles sabiam o que isso significava. Sou eu. Mas esse sou eu não é ocasional. Não é um acidente. Não é um sou eu comum. Essa palavra, quando aparece na Bíblia, ego eimi, ela aparece pela primeira vez numa situação muito ímpar, se comparado com o que João quer nos ensinar. Lembra que João estava falando e comparando com Moisés? Existe uma passagem do chamado de Moisés, que Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça, um arbusto pegando fogo. E o fogo pegava, mas o arbusto não era consumido. E aí Deus fala assim: Moisés, vai lá libertar o meu povo do Egito. E aí Moisés começa a dar desculpa. Não, mas o Egito é muito grande. Não, eu vou contigo. Não, mas eu sou gago, eu não consigo, o povo vai me seguir. Não, eu vou te mandar Arão junto. Não, mas aí eles não vão acreditar em mim. Não, pega essa vara aí. Aí a vara vira uma cobra. Pode pegar, ela vira um cajado. Aí eu vou te dar poder para isso. Não, mas aí eu vou chegar lá e eu vou falar para o povo que eu estou vindo em nome de quem? E aí de dentro do arbusto, pela primeira vez na história da humanidade, Deus pronuncia essa frase: ego eimi. Na verdade, em hebraico, ele diz: Asher Shemem Asher. Eu sou aquele que é em si mesmo. Eu simplesmente sou quem sou. Eu existo. E a minha existência é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de ter controle, você não precisa ter poder, as pessoas não precisam acreditar, você não precisa de nada, Moisés, porque eu sou o Deus que é, aquele que existe em si mesmo, que é em si mesmo, aquele que é autossuficiente, aquele que não precisa provar nada para ninguém, é contigo. E é isso que aqueles discípulos ouvem. Fantasma! Não, eu sou. Eu sou contigo. E aí o texto diz que, para eles, não tenham mais medo. Não tenham mais medo. Não temam mais essa situação. Porque aquele que é o Senhor, o dono da história, está com vocês agora. As trevas acabaram, os ventos pararam, as ondas diminuíram, os corações se aquietaram, as vozes de desespero se calaram, e só uma coisa havia naquele momento: a certeza de que eles chegariam ao outro lado do mar, a certeza de que Deus era com eles. E eles só passaram por isso porque passaram pela tempestade. Eles só entenderam isso lá no meio da tempestade. E é interessante porque a vida cristã não é uma vida que garante a ausência de tempestades, medos e perigos. Mas com certeza é uma vida que tem a garantia de chegada segura ao destino final.
Essa é a mensagem de João para nós. Queridos, neste mundo, vocês terão várias aflições. Vocês passarão por doenças. Vocês passarão por crises financeiras. Vocês passarão por governos corruptos. Vocês passarão por guerras. Vocês passarão por ditaduras militares. Vocês passarão por gripes H1N1. Vocês passarão por Zika vírus. Vocês passarão por situações que vos deixarão sem habilidade, sem controle, sem capacidade, cansados, exaustos, desesperados, em que vocês crerão na própria morte, em que talvez pensarão na sua cabeça: o que resta para mim é morrer. Mas tem uma segurança contigo: eu sou o teu Deus. Entrem nessas situações sem medo. Não temam. Não temam. Porque eu garanto a sua chegada até o final. E é interessante que o texto, e muitos comentaristas dizem isso, que não foi só o milagre de Jesus andar sobre as águas, mas o texto diz assim: e rápido eles chegaram no final. E rápido eles chegaram no final. Parece que houve um outro milagre. Jesus, não sei se transladou, se ele puxou o barco, ou se porque a tempestade acalmou eles conseguiram chegar mais rápido. Mas o fato é que quando Jesus mostrou a sua presença para eles, o final foi próximo. Jesus, quando Ele entra nas situações da nossa vida e quando nós ouvimos a sua voz e sentimos a sua presença, por pior que seja o momento em que nós estamos passando, ainda que o choro tenha durado toda uma noite, a alegria do Senhor vem rápido, porque Ele é conosco. É interessante a frase que o Warren Wiersbe diz sobre isso. Ele diz assim: às vezes estamos presos em uma tempestade porque desobedecemos ao Senhor. Jonas é um bom exemplo disso. Mas às vezes a tempestade vem porque temos obedecido ao Senhor. Quando isso acontece, podemos ter certeza de que o nosso Salvador irá interceder por nós, virá até nós e nos livrará. Jesus tinha levado o seu povo a pastos verdejantes. João capítulo 6 diz que o lugar onde Jesus mandou eles sentar era um lugar que tinha muita grama. Mas agora Ele ensina que Ele é o bom pastor, que leva os seus povos a pastos verdejantes, mas agora trouxe para águas tranquilas. E Ele nos lembra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, os discípulos estavam passando por isso. Não terei mal algum, não temerei nada, não tenho medo nenhum, porque Ele está comigo. Eu sou eu. Calma, eu estou aqui. Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me confortam. Não tenham medo, não temais. Eu os levarei a pastos verdejantes. Eu lhes levarei a águas tranquilas. Ainda que você tenha que passar por um vale de sombra da morte para chegar do outro lado e comer a graminha verde. Ainda que você tenha que passar no vale da sombra da morte para beber a água tranquila, não tema, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou eu que estou contigo. João nos dá essa lição de um Senhor que muitas vezes é aquele que traz a aflição. Muitas vezes o Senhor é aquele que pega o mais fiel, o mais dedicado servo, aquele que mais ama, e o coloca em situações em que ele se vê desesperado. E o Senhor faz isso para lembrar que o destino final não está nas suas mãos, mas está na mão desse Senhor. Ele tem o controle do destino
final. Eu não sei, querido, em quem você tem colocado o controle do destino da sua vida. Talvez você esteja passando por situações no seu casamento, na criação dos seus filhos, dentro lá da sua empresa, no contexto da sua vida, na sua vida financeira, em que vocês estejam talvez igual aqueles discípulos dentro do barco, desesperados, incapazes, sem a menor condição, vendo todas as suas habilidades e os seus planos ruírem um por um, a ponto de vocês dizerem: eu não aguento mais, não dá mais para mim. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você, hoje Ele está se aproximando do seu barco e dizendo para você: não desista, eu sou contigo, não tenha medo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Lembre-se disso, em qualquer circunstância. Essa tribulação, esse problema, não é pela tua falta de fé. Pelo contrário, talvez você tenha tomado propósitos de ser fiel ao Senhor. Talvez você tenha dito: eu vou obedecer, eu vou fazer o que Deus manda. E quando você tomou essa atitude é que as coisas começaram a piorar. Lembre-se disso. Quem trouxe essa tempestade foi o Senhor. E Ele trouxe para que você pudesse experimentar o controle, a glória e o poder dEle na sua vida. Olhe para o Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Volta os teus olhos para Jesus, querido. Deixa de olhar para fora, porque olhando para fora a situação é um desespero só. Deixa de olhar para dentro, de olhar para si mesmo, de olhar para suas próprias forças, porque isso vai te desanimar mais ainda. Não olha para fora e não olha para dentro, olha para Cristo. Olha para Jesus. E ouça dele agora, falando contigo. Calma, não tem medo, eu estou aqui, eu sou o seu Deus, você sabe quem eu sou, você sabe que pode confiar na minha voz, você me conhece, eu vou te levar até o destino final, e você vai chegar lá tranquilo e rápido, porque eu sou o Senhor. Pai querido, Deus amado, Tua palavra é tão linda, Senhor. A forma como o Senhor se revela, os verbos, os tempos, os momentos, as descrições, e toda ela nos faz lembrar que nós não precisamos temer provas, angústias, tribulações. Assim como os teus servos já cantaram e falaram no passado, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a vaca vá para o brejo, ainda que tudo saia do controle, ainda que as ondas do mar sejam revoltas, bravias e grandiosas, ainda que o barco esteja para naufragar, o Senhor continua sendo Deus soberano da história e tendo o controle de todas as situações. E eu não preciso, Senhor, que o mar se abra. Eu não preciso, Senhor, andar por cima das águas. Eu preciso simplesmente olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que nele eu encontro salvação. Eu sei que nele eu encontro a solução, eu encontro a paz,
eu encontro a segurança de que o porto é uma certeza absoluta. Que cada um aqui possa colocar a sua vida no Senhor Jesus Cristo. Colocar os olhos nele e ouvir dele a voz tranquilizadora. Calma, eu estou aqui. Faz isso, Senhor, com cada um dos teus filhos aqui. E se existem pessoas aqui, Senhor, que ainda não te conhecem, que ainda não te reconhecem como Senhor, que hoje possa ser o dia dele ouvir pela primeira vez essa linda voz, esse doce nome, dizendo ao seu coração e a seu ouvido: calma, filho, eu sou contigo. Essa é a minha oração, Senhor. E eu me coloco na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.